Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente aqui no nosso canal. Vou entrar aí na área do concurso público. O Jobson e eu temos um projeto para resolver questões. Para você que está ligado aí no concurso da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, sabe que uma das supostas bancas para a elaboração dessa prova é o FMT. Então, nossos vídeos agora vão ser com questões elaboradas pela essa banca. Nós vamos resolver muitas questões com vocês, além disso fazer um resumo a respeito do conteúdo abordado na questão. Para você aí que está se preparando, tem que ficar de olho e aprender o máximo possível como essa banca aborda as questões para não ter nenhuma surpresa aí no dia da prova, né? Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Dê uma olhada aí nos vídeos anteriores que o Jobson fez. Ele trouxe muitas informações a respeito desse concurso. Se você não sabia aí que o FMT é uma das supostas bancas, agora você está sabendo, mas dê uma olhada aí nos últimos vídeos que ele fez. Ele trouxe muitas informações que podem te ajudar aí na sua preparação. Neste vídeo, então, vou abordar com vocês 3 questões elaboradas pelo FMT na área de Direito Penal. Além disso, vou passar para vocês um resumo do conteúdo abordado nessas questões. E para você que não me conhece, meu nome é Karen, eu sou advogada, pós-graduada em Prática Penal Avançada pela Faculdade Damásio. E nesses próximos vídeos vou estar com vocês resolvendo questões e abordando conteúdos de Direito Penal e Processo Penal. Vamos lá? Então vamos dar início aqui ao conteúdo do vídeo. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês aqui 3 questões, né? A primeira delas é: o ato de um funcionário público solicitar para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, caracteriza crime de alternativas: corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão. Aqui você já deve ter observado que é uma questão super direta e ela cobra a literalidade dos artigos. Ou seja, você deve saber o conteúdo de cada um desses artigos para que você saiba resolver essa questão. Para você que já tem conhecimento aí a respeito do conteúdo desses artigos, sabe que aqui você já pode eliminar a alternativa A, não é mesmo? Por exemplo, ato de um funcionário público solicitar. Aqui já eliminamos a A por quê? A alternativa A, pessoal, ela cita corrupção ativa. Sabemos que a corrupção ativa é praticada por particular. Então aqui, como fala ato de funcionário público, já podemos descartar essa alternativa. Na alternativa B, fala corrupção passiva. Na corrupção passiva, pessoal, temos sim o verbo solicitar. Aqui você deve sempre se atentar. Quando der questões a respeito deste assunto, você sempre deve se atentar ao verbo. No caso aqui é solicitar, então aqui um funcionário público solicitou, direto ou indiretamente, fora da sua função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Sim, pessoal, a alternativa B é a alternativa correta, pois na literalidade do seu artigo descreve exatamente isso: solicitar, um funcionário público que solicita uma vantagem indevida. Alternativa C, peculato. Aqui você deve saber que o peculato é um crime completamente diferente de uma corrupção ativa ou corrupção passiva, que podem se confundir. Aqui no caso, o peculato ele é a respeito de desvio, de apropriação ou de subtração de bem público, dinheiro ou qualquer outro bem imóvel. Então, é completamente diferente do abordado aqui no enunciado. A alternativa C fala a respeito da concussão. Pessoal, atente-se a este crime. Sim, poderia haver uma confusão aqui, já que o crime de concussão também tem uma vantagem indevida que o agente público pede para a pessoa. No entanto, você deve se atentar novamente ao verbo. O verbo aqui na concussão é exigir vantagem indevida. E aqui no nosso enunciado traz solicitar vantagem indevida. Então assim, pessoal, você deve sim saber a literalidade desses artigos. A banca cobrou essa questão dessa forma. Eu vi muitas questões a respeito desses crimes contra a administração pública
praticado por funcionário público e também por particular, aqueles que não são funcionários públicos. Então, este é um conteúdo que vale a pena sim. Se for essa banca, eles costumam cobrar bastante esses artigos e agora você já sabe como é abordado, ou seja, é a literalidade dos artigos que é cobrado de você. Aqui não tem assim muito o que a gente comentar a mais, porque realmente você deve saber e assim procurar sempre se atentar aos verbos desses artigos e ao conteúdo, né? Já que alguns crimes aqui eles podem sim te confundir. Agora vamos para a segunda questão. A segunda questão fala: analise a seguinte situação hipotética. Prudente, servidor ocupante do cargo de procurador jurídico de Rondonópolis, Mato Grosso, foi intimado para se manifestar sobre a nomeação de bens à penhora em execução fiscal proposta pelo município. Em contato com a parte executada, exigiu dela determinada quantia em dinheiro, alegando necessidade financeira de seus familiares para não se opor à penhora dos bens nomeados. De acordo com a lei penal, a conduta praticada por Prudente é enquadrada no crime de extorsão qualificada, concussão, corrupção passiva ou peculato. Aqui, pessoal, novamente, quis mostrar para vocês que são questões super diretas, ou seja, conforme o enunciado, você deve saber exatamente o conteúdo de cada artigo para você saber responder. Então, essa questão aqui, vocês, como eu mencionei aqui, como eu grifei aqui, na verdade, exigiu. Quem exigiu? O servidor ocupante do cargo de procurador jurídico. Então, é um funcionário público exigindo algo de um particular que tem a ver com a sua função. Ou seja, ele não se opõe à penhora dos bens nomeados caso recebam uma vantagem indevida. Como eu comentei na questão anterior, vocês puderam observar que o crime de concussão é que possui esse verbo, que é o exigir. Se mostrou, exigiu e é funcionário público, temos aqui o crime de concussão. Dê uma olhada aí neste artigo, procure gravar este verbo, procure gravar as diferenças. Aqui, corrupção passiva. Não é corrupção passiva, por quê? Porque aqui não tem solicitação, receber ou promessa de vantagem indevida. Aqui temos o verbo exigir. E a alternativa D aqui, peculato, que é um crime que não tem nada a ver com o enunciado da questão. Se você ler aí os artigos, você vai saber. Tem várias espécies de peculato e nenhuma delas se encaixa aqui neste enunciado. Temos agora aqui a terceira questão. A terceira questão fala: se o funcionário público exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, comete o crime identificado como, novamente, uma questão da UFMT que aborda este assunto de maneira direta e que cobra a literalidade dos artigos. Aqui temos como alternativa A, alternativa B, corrupção ativa, alternativa C, prevaricação e alternativa D, concussão. Vamos voltar ao enunciado. No enunciado cita o verbo exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão da função, vantagem indevida. Novamente, pessoal, aqui cita claramente o artigo que trata da concussão. Por quê? Porque aqui temos o verbo exigir, diferente de solicitar. Aqui corrupção ativa não pode ser, então. O peculato também não pode ser, que é um crime completamente diferente citado no enunciado. A prevaricação também não é, porque não tem aqui a figura do funcionário público deixando de fazer algo por interesse pessoal. Então, temos novamente uma questão super direta. Agora você já sabe como a banca aborda este assunto. Vamos agora partir para os resuminhos que eu fiz a respeito de todo o conteúdo abordado. Já serve como uma revisão aí para você fazer e porventura você não saiba alguma coisa, você já vai estar aprendendo aqui neste vídeo. Então vamos começar. Como primeira diferença aí que você deve saber, como já mostrei para vocês nas questões,
corrupção ativa versus corrupção passiva. Pessoal, vocês devem ter em mente gravar assim os verbos presentes em cada artigo. Corrupção ativa jamais pode ser confundida com uma corrupção passiva. Por quê? Claramente você já deve ter aí o conhecimento de que a corrupção ativa ela é praticada por particular, a corrupção passiva ela é praticada por funcionário público. Então você deve gravar os seguintes verbos na corrupção ativa: oferecer ou prometer vantagem indevida, e além disso que ele é um crime cometido por particular. Na corrupção passiva você deve ter em mente os seguintes verbos: solicitar ou receber vantagem indevida, e é um crime praticado por funcionário público. Aqui eu trouxe 2 desenhos para vocês que dão um exemplo a respeito de cada um desses crimes. Por exemplo, aqui na corrupção ativa, o policial vai aplicar uma multa à motorista e ela fala: alivia essa para mim, com um monte de dinheiro na mão para dar para o policial. Neste caso, é a motorista, no caso um particular, que está oferecendo vantagem indevida para o funcionário público. Nesse caso aqui, então, temos que o particular pratica o crime de corrupção ativa. No segundo quadrinho temos: se me der uma ajudinha, deixe passar o seu farol queimado. Neste caso, o motorista está de carro, dirigindo com o farol queimado, e o policial, podendo aplicar uma multa, ele fala que se o particular der uma ajudinha para ele, ele finge que não vê este farol queimado. Temos aqui, então, a prática pelo funcionário público do crime de corrupção passiva. Grave bem, pessoal, essa diferença, porque é muito simples de você saber essa diferença, tendo conhecimento a respeito desses verbos presentes nos artigos que falam a respeito dos respectivos crimes. Então, além do mais, que um é por particular e o outro é por funcionário público. Pessoal, há muitas vezes dúvidas a respeito, por exemplo, aqui as pessoas acham que, como na corrupção passiva tem o verbo receber ou aceitar promessa de vantagem indevida, a pessoa acha que qualquer pessoa que estiver numa situação passiva, ou seja, quando ela recebe ou aceita promessa de vantagem indevida, já configura um crime de corrupção passiva. Atente-se, porque aqui tem o verbo solicitar, e solicitar é alguém agindo, alguém fazendo alguma coisa. Então, você deve sim ter em mente os verbos correspondentes a cada artigo para ir resolver qualquer questão a respeito de corrupção ativa e passiva. No segundo slide, nós temos aqui a respeito de concussão e corrupção passiva. No crime de concussão, existe, novamente eu vou falar aqui para vocês, existe o verbo exigir. Este verbo exigir mata muita charada de várias questões em que estão presentes tanto o crime de concussão como o crime de corrupção passiva. Então aqui temos que a concussão é a conduta de exigir vantagem indevida. O agente não pode simplesmente solicitar, ou seja, não é um guarda que fala igual eu mostrei no quadrinho anterior. Ele solicita, ele fala: se você me der uma ajudinha, eu deixo passar esse farol queimado. Então, assim, ele é diferente. No caso, o policial solicitou, ele não exigiu. Já na corrupção passiva, é esse ato de solicitar, receber ou aceitar promessa de receber alguma vantagem indevida. Então, você gravando os verbos na concussão exigir e na corrupção passiva solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida, você aí já mata a charada de muitas questões, porque as bancas, pessoal, elas fazem de propósito mesmo, colocam esses 2 crimes juntos para ir te confundir. Mas você que já está aí craque nesses artigos, sabendo exatamente os verbos, você já vai conseguir responder muitas questões. Temos aqui no próximo quadrinho a informação de que concussão é diferente de extorsão. Pessoal, ambos os casos é uma exigência de alguma vantagem indevida, se não, por exemplo, a pessoa vai fazer algo ruim. Por exemplo, na concussão, temos que o agente exige
Novamente aqui o verbo exigir, como eu já mencionei várias vezes para vocês, amparado nos poderes inerentes ao seu cargo. Ou seja, na concussão, ele exige algo, ou exige uma vantagem indevida, né? E se ele não receber essa vantagem indevida, ele vai praticar algo inerente ao seu cargo. Muito diferente da extorsão. A extorsão aqui diz: quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, alega que fará um mal que não possui ligação com o seu cargo público. Por exemplo, nessa extorsão, vamos supor que um funcionário público fale: se você não me pagar tanto, eu vou e mato o seu filho, mato o seu pai. Essa exigência, pessoal, da vantagem indevida, a sua consequência, na verdade, do não recebimento dessa vantagem indevida, vai ser um mal fora da sua função. Então, no crime de extorsão, temos a grave ameaça e o mal que será feito à pessoa que não der a vantagem indevida, no caso, e não é nada relacionado ao seu cargo. No próximo slide, temos a diferença entre corrupção passiva, privilegiada e a prevaricação. Pessoal, essa é uma questão também que muitas pessoas confundem. No caso, você deve ter em mente que na corrupção passiva privilegiada, o agente, o funcionário público, ele deixa de fazer algo por pedido de um terceiro. Por exemplo, um funcionário público chega no estabelecimento e fala que vai ter que fechá-lo, né? Aí a pessoa fala: senhor, não fecha o estabelecimento porque minha família está passando por muitas dificuldades, eu não posso ficar sem trabalhar, tal. E o funcionário público acaba deixando as irregularidades passarem e não fechará o estabelecimento por pedido de terceiro. No entanto, pessoal, aqui não há nenhuma vantagem indevida. O funcionário público, nessa corrupção passiva privilegiada, ele não solicita nenhuma vantagem indevida e não aceita nenhuma promessa de vantagem indevida. Ele simplesmente acata ao pedido de um terceiro sem receber nenhuma vantagem. Diferente, pessoal, do crime de prevaricação. O crime de prevaricação é diferente por quê? Porque aqui não tem a figura de uma terceira pessoa. Aqui é o funcionário público deixando de fazer algo ou retardando ou fazendo algo que é contra a lei por puro interesse pessoal, que é super diferente da corrupção passiva privilegiada. Então é importante aí não confundir esses dois crimes, saber exatamente o que diferencia um do outro para aí saber fazer qualquer questão. Temos aqui então no próximo slide que corrupção passiva é diferente de concussão, que é diferente de prevaricação, que é diferente de corrupção passiva privilegiada, como já vimos anteriormente. No próximo slide, vamos adentrar no crime de peculato. Já foi citado nas questões anteriores que eu mostrei para vocês que é um crime completamente diferente de uma corrupção passiva, da concussão. Então, assim, mas são crimes, e na verdade eu falo são crimes porque existem várias espécies de peculato que você deve ter em mente aí para uma suposta questão em que aborde, em que dê nas alternativas, na verdade, várias dessas espécies. Por isso eu vim aqui mostrar para vocês todas essas espécies e a peculiaridade de cada uma. Temos aqui primeiro o peculato próprio. Então, falou em peculato próprio, lembra de desvio ou apropriação feito pelo funcionário público que tem a posse de qualquer um desses bens aí. Um questionamento muito recorrente a respeito do crime de peculato é se cabe concurso de pessoas. E a resposta é sim, pessoal, cabe sim concurso de pessoas no crime de peculato, desde que o particular saiba da condição de funcionário público da outra pessoa, para assim configurar o concurso de pessoas. Partimos agora para o crime de peculato impróprio. Aqui, pessoal, é comumente chamado, de peculato furto. Por quê? Porque há a subtração de dinheiro, valor ou bem imóvel de que não tem a posse. Ou seja, é um funcionário público aí subtraindo qualquer bem, dinheiro ou valor, ou concorrendo dolosamente, atente-se ao fato de ser dolosamente, para a subtração, seja do dinheiro, do valor ou do bem de que não tem a posse. No entanto, pessoal, um importante adendo aqui é que essa subtração
deve ser facilitada pela sua condição de funcionário público, pelo cargo que a pessoa, que o agente exerce, né? Então aqui ele não tem a posse, no entanto, essa subtração ela é facilitada pelo seu cargo. Partimos agora para o próximo slide, em que mostra o peculato culposo. Aqui, pessoal, temos a figura do funcionário público que age com negligência, imprudência ou imperícia e acaba ocorrendo o crime de apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou qualquer bem imóvel de que tenha posse ou não em razão do seu cargo. Temos aqui também o peculato por erro de outrem, que é o caso de funcionário público se apropriar de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Ou seja, um particular deixa, por exemplo, determinado dinheiro com o funcionário público achando que aquela conduta era correta, no entanto, por erro, o funcionário público acaba se apropriando indevidamente deste dinheiro ou bem ou qualquer utilidade em razão do seu cargo exercido. Temos aqui também o peculato eletrônico. Aqui você deve novamente gravar os verbos, que é inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos no sistema da administração pública e também o verbo modificar o sistema informatizado sem autorização. Então, o que você deve ter em mente que o peculato eletrônico seria o caso de inserir ou facilitar a inserção de dados do funcionário que é autorizado, ou seja, ele insere dados falsos. E além disso, temos a figura, o verbo modificar, que é modificar algo no sistema informatizado da administração pública, no entanto, este agente não tem a autorização para isso. Então, para você que está se preparando para o concurso da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, já coloque aí este conteúdo na sua preparação. Vou ficando por aqui, tchau pessoal!